tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, assim como a família de vocês. Eu sou a professora Ana Cláudia e hoje nós vamos aprender juntos a lição de número 2. A lição de número 2 do segundo trimestre. Mas eu tenho uma pergunta, vocês estão com a revista de vocês aí? Qual que é o tema da nossa revista? Conhecendo o livro do começo. Então esse trimestre nós vamos aprender sobre o livro do começo. Qual que é o livro do começo, vocês sabem? Qual é o livro do começo que está registrado na Bíblia? Qual que é? Gênesis. Gênesis, essa foi fácil. Então o livro do começo é Gênesis. Mas vocês sabem o que significa Gênesis? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Gênesis significa origem, significa início. Então, Gênesis vai falar lá do início, da criação. Então, o livro de Gênesis fala sobre a criação e das coisas que Deus fez lá no começo. Interessante, né? Então, antes de nós começarmos a nossa história, nós precisamos fazer o quê? Uma oração. Então, eu peço que vocês aí, de onde vocês estiverem, que fechem os olhos, se concentrem, porque nós vamos falar com quem? Pedir a bênção de quem? Do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade que nós temos de aprender da tua palavra. Agora te pedimos, tira toda distração, que nada venha nos impedir de aprender e compreender a mensagem que o Senhor deixou para nós. Que essa história possa ficar guardada no nosso coração. Essa é a nossa oração, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar? Na lição de número 2, que é a lição de hoje, nós vamos aprender, sabe o quê? Sobre o primeiro homem. O primeiro homem criado por Deus. O primeiro homem que existiu na face da terra. Olha que privilégio! Mas antes de nós sabermos como esse homem foi criado por Deus, nós vamos relembrar os dias da criação. Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias Deus criou todas as coisas. No primeiro dia, vamos relembrar? Deus criou o que no primeiro dia? O Senhor separou o claro e escuro, separou o dia da noite e viu Deus que era bom. No segundo dia, o Senhor fez o quê? O céu e as águas. O Senhor fez o céu e separou as águas. E no final ele viu que era bom. Isso foi criado no segundo dia. No terceiro dia, o que Deus criou? Já tinha o quê? Já tinha o céu e já tinha as águas. O Senhor fez a parte seca, né? A parte da terra, onde a gente pisa, terra firme. E colocou plantas, sementes, várias árvores de várias espécies, né? E viu Deus que era bom. Isso foi feito em que dia? No terceiro dia. E no quarto dia, o que foi que Deus criou? Deus fez os luminares. No quarto dia, Deus fez os luminares. Quais são os luminares? O sol, a lua. E também nós temos o que? As estrelas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas. E ele viu que era bom. No quinto dia, o Senhor criou os animais que ficam no céu, que são as aves, os pássaros, e os animais que ficam dentro da água. Me fala um animal que fica dentro da água. Nós conhecemos vários, né? O peixe, a baleia, o polvo. São animais que ficam na água. Então, no quinto dia, Deus criou os animais que ficam voando e os que ficam debaixo da água. E viu Deus que era bom. E no sexto dia, Deus criou mais animais. O que Deus criou no sexto dia? Quais os animais? Os que ficam na terra firme. Como, por exemplo, o leão fica na terra firme, a girafa, o cavalo. Deus criou esses animais. E viu Deus que era bom. Mas nesse dia também, Deus não criou só os animais. No sexto dia, Deus criou o primeiro homem.
No sexto dia, Deus criou o primeiro homem. O primeiro ser humano criado por Deus foi um homem. E o nome desse homem é Adão. Adão foi criado de uma maneira diferente. Deus o formou do pó da terra. Exatamente isso. O Senhor pegou o pó, o barro, e fez um modelo de um corpo. Aí ele fez as formas, fez os contornos, e depois que ele fez esse modelo do corpo, do homem, sabe o que Deus fez? Deus soprou nas narinas dele. Deus soprou e deu fôlego de vida. Só quem pode dar a vida é Deus. Então Deus soprou e deu fôlego de vida. Aquele pó, que era só um corpo, ganhou alma, se tornou alma vivente. Se tornou o primeiro homem criado por Deus, que se mexe, que fala, que tem consciência, né? Então foi isso que Deus fez. O primeiro ser humano, o primeiro homem da terra. Olha que legal, diferente, né? Hoje o Senhor usa mulheres, mães, para poderem gerar novas pessoas, né? Novas crianças. Mas o primeiro homem veio do pó da terra, que nasceu o primeiro homem criado por Deus. Deus criou o ser humano parecido com ele. Você decorou para memorizar de hoje? O para memorizar dizia o quê? Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. E assim Deus fez, criou o ser humano parecido com ele. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos tão especiais que fomos criados parecido com Deus. E ele criou Adão, sabe como? Ele criou um Adão sem pecado. Ele criou Adão com um coração puro. Ele criou Adão com um coração amoroso. E criou Adão com um coração bondoso. Depois que o Senhor criou Adão, ele colocou Adão no jardim do Éden. Um jardim muito bonito onde ele iria morar. Adão não ia só morar nesse jardim, como também ele era responsável por cuidar de toda a criação de Deus. Ele tinha que cuidar dos animais, ele tinha que cuidar das plantações, das aves, ele tinha que cuidar de tudo. E nós também, assim como Adão, somos responsáveis por cuidar do meio ambiente. Nós temos que cuidar da criação de Deus. Deus também criou o meio ambiente. As árvores, as plantações, os animais. Então você pode ajudar economizando água, você pode ajudar colocando o lixo no lugar certo, regando as plantas, cuidando dos animais. Nós temos que cuidar da criação de Deus. Por último, mas não menos importante, quando Adão foi colocado no jardim, o Senhor lhe deu uma ordem que Adão tinha que obedecer. Lá tinha muitas árvores e muitos frutos, e Adão poderia saborear de tudo. Mas a ordem do Senhor foi clara. Tinha uma árvore, somente uma árvore, no meio de muitas árvores, que Adão não poderia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, Adão não poderia comer. Adão precisava obedecer à ordem de Deus. Será que ele obedeceu? Assim como ele, nós também precisamos ser obedientes a Deus, aos nossos pais, às autoridades. O Senhor nos chama para sermos obedientes, nos chama para sermos parecidos com Ele. Para ser parecido com Jesus, nós precisamos ser obedientes, ter um coração bondoso, um coração amoroso, puro e longe do pecado, das coisas que não agradam a Deus. Vamos orar agora, pedir para que o Senhor nos ajude a sermos a cada dia mais obedientes e parecidos com Ele? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa lição. Te agradecemos porque o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Agora te pedimos, Pai, nos ajuda a sermos a cada dia mais parecidos contigo. Tira toda a desobediência e tudo que não agrada ao Senhor. Nos ajuda a fazer a tua vontade, sermos filhos melhores, cuidarmos do nosso meio ambiente, Senhor amado. Que o Senhor possa se agradar das nossas ações e possamos ser a cada dia mais abençoados. Permanece conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Agora, antes de fechar o vídeo, eu vou deixar um recado, um enigma para vocês solucionarem, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.